Galera, beleza? Estamos aqui novamente e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vírus. Você lembra lá, ó, vou falar uma coisa aqui muito importante para vocês. Guarda aí, ó. Quando vocês estão estudando sobre vírus, vocês têm que lembrar de duas coisas muito importantes. Primeiro, os vírus, eles não fazem parte de nenhum dos grupos, nenhum daqueles reinos lá. Lembra que eu falei na aula passada, 5 reinos, Monera, Protista, Animalia, Plantae. Então, ele não faz parte de nenhum desses 5 reinos. E já já eu vou explicar o porquê para vocês, tá? E outra coisa, quando você vai estudar vírus, você tem que ter na cabeça uma coisa, que você vai entrar no meio de uma guerra sem fim. Por quê? Porque os cientistas não sabem ao certo se ele é um ser vivo ou um ser não vivo. Mas na sua grande maioria, ele é considerado como um não vivo. Por isso que ele não faz parte de nenhum daqueles reinos, porque os reinos são de seres vivos, entendeu? Mas por que essa confusão toda? Se eles são vivos ou se eles não são vivos? Simples. Presta atenção. Eles têm características que poderiam fazer com que ele fosse vivo, mas eles têm características que fazem com que eles não sejam vivos também. Vou explicar para vocês melhor. Por que alguns cientistas consideram eles seres vivos? Porque eles conseguem se duplicar, eles conseguem se reproduzir, podemos dizer assim. Lembra que a gente aprende lá no início, lá quando a gente está começando a estudar, que todo ser vivo ele cresce, se reproduz, morre, entendeu? E ele pode se duplicar, ele pode se reproduzir. Por isso, alguns cientistas falam que ele é vivo. Mas por que ele também é considerado vivo? Porque ele tem proteínas e algumas, como é que eu posso dizer, alguns compostos químicos que são específicos de seres vivos. As proteínas só seres vivos possuem. Nosso corpo é feito de proteínas, certo? E ele tem variabilidade genética. Por ele ter variabilidade genética, ele pode se reproduzir. Ele pode se reproduzir e mudar seu DNA. Mas como assim? Você vê por aí, vocês já se perguntaram por que a gripe, por exemplo, é uma doença que de ano em ano tem vacinação, enquanto muitas outras doenças só necessitam de uma vacina? Simples. Porque o vírus da gripe, assim como qualquer outro vírus, ele tem a variabilidade genética, que ao se reproduzir, o DNA dele vai mudando com o tempo, com a reprodução. Então, quanto mais ele se reproduz, mais o DNA dele vai mudar. E assim ele vai se tornar um vírus totalmente diferente. Isso é uma característica muito importante dos vírus. Mas por que eles são considerados seres não vivos? Porque eles são acelulares. Mas o que é isso? Acelulares nada mais é dizer que eles não possuem células. Se eles não possuem células, então eles também não vão possuir organelas. O que são organelas? A gente lembra lá, na aula de citologia, né, que organelas são como se fossem pequenos órgãos que nossas células têm, que elas usam para fazer aquilo que elas necessitam, produzir material genético, para replicar, para reproduzir a célula, certo? E eles não possuem essa organela. Se eles não possuem organelas, então eles também não possuem metabolismo próprio. Por isso, se eles não têm metabolismo próprio, eles não se reproduzem só. E por eles não se reproduzirem só, eles são chamados de parasita intracelular obrigatório. Por quê? Porque simplesmente ele só pode se reproduzir se ele estiver dentro de uma célula. Se ele não tiver célula, então ele é como se fosse uma pedra, por exemplo, parado ali, sem nada, sem ninguém lá. Então ninguém vai mexer nele, ele vai ficar ali até ele morrer, se é que ele é considerado vivo, né? Então, falando agora de estruturas aqui dos vírus, vocês estão olhando esses troços aqui que eu desenhei aqui, que era para parecer um vírus, né? Pelo menos. Então, a gente vê que existem vírus que eles são ou de DNA ou de RNA. Mas tem um vírus, especificamente falando, que recentemente a gente descobriu, os cientistas descobriram, que ele tem tanto DNA quanto RNA, que é o citomegalovírus. Mas a sua grande maioria, eles possuem um ou outro, beleza? E eles, estruturalmente falando, eles são formados dessas 3 formas. Isso aqui é um vírus comum, né? Só que ele tem uma coisa que esse aqui não tem. Ou melhor, esse aqui tem uma coisa que esse aqui não tem. Ele tem um envelope, que é esse círculozinho aqui ao redor dele. Ó. Esse envelope, mais tarde, mais lá pra frente vocês vão entender, quando eu for explicar sobre o ciclo,
que ele sai da célula e parte da membrana plasmática da célula fica sobre ele, fica preso nele, formando esse pequeno envelope. Vale lembrar que não é todo o vírus que é envelopado, mas tem os vírus não envelopados, como por exemplo esse aqui. O vírus ele é formado por um negocinho chamado capsídeo, que é essas partezinhas dele aqui. E esse capsídeo ele é formado por capsômeros. E o que são capsômeros? São como se fossem pequenas bolinhas aqui. E essas bolinhas vão dando o formato do capsídeo. Entendeu? E dentro do capsídeo a gente tem o material genético. Quando teu professor, o Enem, ou alguma prova que você fazer, vier na malandragem falando nucleocapsídeo, nucleocapsídeo nada mais é do que ele contar tanto o material genético quanto o capsídeo, viu? E agora, vocês podem prestar atenção aqui, que aqui nesse desenho, ele tem um negócio aqui que parece uns pelinhos, podemos dizer assim, certo? Esses pelinhos são a glicoproteína do vírus. Mas o que é glicoproteína? Simples. Vocês têm um vírus da gripe, né? Beleza. Só que se você pegar o vírus da gripe e colocar na sua boca, colocar no seu olho, colocar no seu ouvido, ele não vai te fazer mal. Ele só vai te fazer mal se ele chegar no teu sistema respiratório. Porque ele é um vírus que essa glicoproteína serve apenas para as células do teu sistema respiratório. Entendeu? Então ele só vai te fazer mal se ele chegar no teu sistema respiratório. Por isso, eles são considerados seres altamente específicos. Porque os vírus, eles só conseguem se reproduzir através de uma célula específica, certo? E por último tem esse troço aqui, parece um robô, era para parecer, sei lá. Isso aqui nada mais é do que um vírus complexo. Ele, na verdade, ele é chamado de bacteriófago. Ele é um vírus que ele não precisa de células, mas ele precisa de bactérias. É como se ele se reproduzisse através das bactérias. Não, ele se reproduz através das bactérias. E ele dessa forma, ele tem a cabeça, que nada mais é do que o capsômero, do que o capsídeo. Com isso aqui, essa coisa aqui, que seria a cauda dele. E isso aqui são as fibras. Essas fibras ele usa para se agarrar na bactéria, certo? É o seguinte, aqui nós temos 3 tipos de vírus, ou melhor dizendo, os vírus são classificados em 3 tipos. Adenovirus, retrovírus e arbovírus. Vou explicar para vocês melhor. Adenovirus nada mais é do que vírus de DNA, certo? E que eles eles estão inteiramente ligados com as doenças respiratórias, tipo o vírus da pneumonia. É um adenovirus, que ele é de DNA e ele está, sim, associado às doenças respiratórias, certo? E o retrovírus? O retrovírus, ele é muito importante você saber de uma coisa sobre ele. Toda vez que te perguntarem sobre o retrovírus, na hora, você tem que lembrar disso aqui, ó. HIV. Por quê? Qual a sacada do retrovírus? O retrovírus, ele tem um negócio chamado transcriptase reversa. O que é uma transcriptase reversa? A transcriptase reversa nada mais é do que uma enzima que ele possui. Então, ele é um vírus de RNA, certo? Mas através dessa enzima, o que ele faz? Ele pega o RNA e ele transforma em DNA. Então, ele pega o DNA que ele tem e transforma em RNA através da transcriptase reversa, certo? E toda vez que for falar de retrovírus, vocês têm que lembrar de HIV, porque é o que mais cai nessas provas de Enem e provavelmente teu professor vai te cobrar esse HIV, viu? E a gente tem, por último, os arbovírus. Mas o que é arbovírus? Arbovírus nada mais é do que vírus que são transmitidos por insetos. Aí a gente tem aí, por exemplo, a dengue. Como exemplo, a gente tem aí a febre amarela. São vírus que eles são transmitidos através de insetos. Então, todo vírus que for transmitido através de insetos, ele é chamado arbovírus. Ele é classificado como arbovírus, certo? E a gente vai falar agora um pouco sobre o ciclo reprodutivo dele. Eu vou tomar aqui para vocês o exemplo do bacteriófago, viu? Primeiro, a gente tem a adesão.
o vírus entra no teu corpo, certo? Aí ele vai lá, olha lá tudo que tem por lá, aí ele diz, olha, essa célula aqui é a célula que eu gosto de usar. Aí ele vai, chega lá e ele se adere. Ele chega e fica lá na membrana plasmática da célula. Depois disso, a gente tem a penetração. O que é a penetração? Nada mais é do que quando o vírus ele pega seu material genético e injeta na célula. Ele pegou o DNA dele, o DNA viral, e colocou dentro da célula. Essa é a fase de penetração. E aí depois a gente tem a biossíntese. Porque você lembra? Ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele tem que estar dentro de uma célula para ele se reproduzir, certo? Depois que o DNA viral estiver dentro da célula, ele vai obrigar a célula a trabalhar para ele. Ele chega, minha irmã, é o seguinte, eu cheguei agora e você vai trabalhar para mim, porque senão eu vou te matar. Entendeu? Assim ele fala para a célula. E aí a célula começa a ser obrigada a reproduzir as partes dele. Certo? Depois da biossíntese tem a maturação. O que é a maturação? É quando ele vai montar o vírus. Você lembra que o bacteriófago, ele é um vírus que ele tem a cabeça, ele tem a cauda, né? Ele tem as fibras. Então, depois da biossíntese, vai ter tudo isso espalhado dentro da célula. E aí, a célula vai pegar essas partes e juntar tudo. Juntando tudo, ela vai formar um novo bacteriófago, vários novos bacteriófagos, certo? E por último, a gente tem a fase de liberação. Quando o vírus ele arrebenta a membrana plasmática da célula, que geralmente quando isso acontece, a célula morre. E aí, cada vírus desse que foi reproduzido dentro da célula, ele vai se espalha para outras células e começa novamente esse processo aqui. Ó, lembrando para vocês que a gente tem dois tipos de ciclos reprodutivos de vírus. Esse que eu mostrei para vocês aqui é o ciclo lítico, certo? O ciclo lítico que tem essas 5 fases. Já o outro ciclo, ele é um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês, como eu disse agora. Eu vou explicar para vocês agora o ciclo do lisogênio. Eu sei que isso aqui tá horrível, tá? Esse desenho aqui, eu não sou um cara bom de desenho, pode zoar aí. Mas é só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Tá? Então finge que esse troço aqui é uma célula, tá? Então, o ciclo lisogênio é assim. Essa bolinhazinha pequena aqui é um vírus, podemos dizer assim. Aí o que acontece? No ciclo lisogênio acontece o seguinte. O vírus, ele chega na célula, vai acontecer a adesão. Ele vai se aderir na célula, certo? Só que aí, percebe que aqui ele colocou o DNAzinho viral dele aqui dentro da célula, certo? Aí o DNA dele está na célula. Só que aqui que é a grande sacada e a diferença do ciclo lisogênio para o ciclo lítico. Por quê? No ciclo lítico, você vê que ele ejeta o DNA viral, né? E ele obriga a célula a trabalhar para ele, fazendo com que ele reproduza mais vírus, certo? Mas aqui é a sacada. Ele pega o DNA viral, né? Ejeta na célula. Só que vocês percebem aqui que o DNA viral dele nesse desenho aqui, ele está de preto. E aqui o DNA da célula está todo azul, mas está com um pedacinho preto bem aqui. Por que isso acontece? Porque o vírus ele ejeta na célula, só que ao invés de ele usar o DNA viral para fazer a célula trabalhar para ele e produzir mais vírus, não. Ele faz uma coisa totalmente diferente. Ele mistura o DNA viral com o DNA da célula hospedeira. Ou seja, se um vírus desse aqui, que usa esse ciclo aqui lisogênio, e geralmente são os retrovírus, aquele que tem a transcriptase reversa, um vírus desse sai no teu corpo, ele vai estar no teu DNA, no DNA da tua célula, mas como ele está no DNA da tua célula, se tu fizer qualquer exame, qualquer coisa, vai ser difícil. Na maioria dos exames vai parecer que não tem nada aqui, porque ele está junto com o teu DNA. Então ele está junto com o teu DNA e dessa forma ele vai ficar aqui vários e vários anos, que é o caso do HIV. Depois, preste atenção que a célula aqui, ela já se dividiu. Mas observa que ela se dividiu e ela multiplicou não só o DNA dela, mas ela multiplicou também o DNA viral. Então o DNA viral que estava em uma célula, agora ela passa a estar em 2. Aí depois essas 2 células vão se multiplicar e ele vai estar em 4. Depois ele vai estar em 6 e 8 e por aí vai.
Só que o que acontece? Depois de um tempo, dá a louca nesses caras, e aí eles começam a fazer sair desse ciclo isogênio e entrar no ciclo lítico, obrigando a célula a produzir mais vírus para depois todo mundo sair arrebentando tudo. Então, quando tu vai ver, já tem um bocado de vírus no teu corpo e os sintomas da doença já vão estar bem mais avançados, entendeu? Aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Vou começar pelos prions, que era para ter colocado ali, eu coloquei para cá. Tá? Sim, o que são os prions? Prions nada mais são do que proteínas. Como assim? Vocês já ouviram falar daquela doença da vaca louca? Particularmente eu nunca ouvi, mas eu só pesquisei, estudei lá e vi que tava isso. Isso são causados por prions. Mas como assim? Prions são proteínas que com o tempo elas sofrem modificações. Só que dá uma louca nas bichas que aí elas começam a fazer o quê? Elas começam a atacar as células. E cai em cima das células e vão matando as células aos poucos. Isso causa a doença da vaca louca e nos seres humanos, para nós, né? É insulina familiar fatal. Os prions basicamente são isso, certo? E a gente tem os vírus que agem nas plantas, nos animais. Os que agem nas plantas, geralmente eles são de RNA, tá? Não são todos, mas a grande maioria são de RNA. E geralmente eles são não envelopados, como eu mostrei para vocês, né? Que tem o envelope, envelopados e não envelopados. E quando você olhar uma planta que tenha manchas nas folhas, e provavelmente você vê que o crescimento dela está prejudicado, então provavelmente essa planta está com alguma virose, certo? E aqui a gente tem os animais. Os vírus que atacam os animais são tanto de DNA quanto RNA, certo? Esse DNA e RNA, ele pode ser fita dupla ou simples, tá? O que te acha fita dupla e fita simples? Simples, presta atenção. A gente ouve falar em material genético, principalmente DNA, a imagem que vem na nossa cabeça seria algo mais ou menos assim. Certo? Onde tu tem aquele trecozinho bem assim, ligado assim, certo? Geralmente a gente ouve falar de DNA assim, né? Tá, a gente ouve falar de DNA assim. Só que muita gente não sabe é que tanto o DNA quanto o RNA, ele pode ser assim ou ele pode ser simplesmente assim. Então, é chamado de fita dupla e fita simples, DNA e RNA, certo? E geralmente eles entram nas células por endocitose. Se você lembrar lá daquelas aulinhas lá de citologia das células lá e tal, você vai lembrar que a endocitose é quando a célula engole o vírus com tudo e taca para dentro dela, certo? Seria mais ou menos isso. Então, essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês gostem. Deixa o like aí. Qualquer dúvida deixa nos comentários. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre as doenças causadas por vírus, as viroses, certo? Até mais!